nossa leitura bíblica, a nossa verdade prática vai dizer assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Como eu falei, sem ressurreição não existe esperança. Então, se você depois puder, na sua casa, observar e ler ali a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo de número 15, que é o capítulo glorioso, Paulo ali, ele defende a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque naquela época, dentro de muitos grupos religiosos, entre os fariseus, os principais, os saduceus, existia uma divergência. Uns acreditavam na ressurreição dos mortos e outros não acreditavam na ressurreição dos mortos. Porque para nós, hoje falando, nós acreditamos porque nós temos o Novo Testamento. Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós não vamos ver com muita ocorrência a ressurreição ela acontecer. Não era algo tão evidente, não era algo tão notório, costumeiro para o dia a dia dos judeus. Então por isso existia essa divergência. Alguns acreditavam na ressurreição dos mortos e outros não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas Jesus, ele reativou essa doutrina, ele potencializou ela através da sua própria ressurreição, mostrando que para aquele que crê nele, assim como ele ressuscitou, nós também hemos de ressuscitar. O apóstolo Paulo vai falar, eu até citei ontem aqui, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 13, Paulo ele enfatiza também acerca do arrebatamento. Ali é um texto falando sobre o arrebatamento, é um texto escatológico, mas Paulo também ele enfatiza muito essa questão da morte, da vida, da ressurreição, e ele fala que nós certamente, aqueles que dormiram no Senhor, eles vão se levantar, vão ser ressuscitados naquele grande dia e receberão um corpo glorificado. E aqueles que porventura estiverem vivos na ocasião, vivos corporealmente no dia da volta de Jesus, terão seus corpos transformados, glorificados, encontraremos com o Senhor e faremos uma grande festa celestial na presença do nosso Deus na eternidade, sem a dor do sofrimento, sem a dificuldade, sem os problemas da vida que tão de perto nos assediam. Amém? Vamos lá para o nosso texto bíblico, para a nossa leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de João, seguindo aquele texto que nós já falamos, no capítulo 20, versículo 19, e também no capítulo de número versículo 20, e aí versículo 24 e também o 31. Amém? Vamos estar lendo, eu vou estar lendo corrido por extenso, e aí depois a gente vai aqui fazendo desmembramento desse versículo, pontuando dentro daquilo que a lição ela foi proposta aqui para nós nessa tarde. Versículo 19 vai dizer assim: e chegando depois da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Pai, seja convosco. Olha, eles estavam com medo, eles haviam se enclausurado em ambientes, porque o medo, porque a ameaça era, do mesmo que fizeram com Jesus, haveriam de fazer com aqueles que proferiam a fé em Jesus. Aqueles seguidores de Jesus temiam pelas suas vidas, porque provavelmente era o castigo que havia de ser imputado a eles. Aqueles que professassem a fé em Jesus, aqueles que difundissem a fé cristã, a ideologia de Jesus, vamos assim dizer, eles também deveriam ser perseguidos, e eles estavam com medo, e por isso eles estavam em um lugar muito temeroso. Versículo 20 vai dizer assim: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, e disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estava outra vez os discípulos estavam os discípulos, e com eles Tomé. Agora Tomé já estava com ele. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, dizendo: Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé: põe a mão aqui, o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse:
Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também Jesus operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui nesse texto, é aquele texto que a gente conhece bem, onde Tomé, que muitas vezes é taxado como incrédulo, mas a gente tem que lembrar um pouco da cultura dos judeus. Então, os judeus tinham dificuldade para crer em coisas abstratas. Então, por que foi criada uma arca? Para representar a presença de Deus. Porque os judeus tinham dificuldade de acreditarem que Deus estava no meio deles sem ter algo palpável. Então, por isso que foram criados elementos, cada elemento representando uma coisa, o candelabro, ali a menorá representava a luz do Espírito. Então, eles precisavam ver as coisas. Então, os judeus tinham dificuldade em crer em coisas abstratas. Falar assim para os judeus: aqui tem uma porta. Mas se eles não vissem, então tinha que fazer uma porta. Faz uma porta aqui para eles poderem ver. Eles precisavam ver. E Tomé, sendo ele judeu, ele tinha essa dificuldade, porque ele foi criado dentro dessa cultura. Então, por isso que ele disse: olha, eu preciso ver para acreditar. Mas Jesus, ele traz uma identidade nova, ele traz algo diferente, dizendo que nós não precisamos ver para acreditarmos, porque aquilo que se vê, ainda que veja, não é eterno. Então, tudo aquilo que nós vemos fisicamente, materializado, não é eterno. A Bíblia vai, no Novo Testamento, ela vai nos apresentar essa ideia também, essa doutrina de que aquilo que se vê é passageiro e aquilo que não se vê é eterno. Parece até contraditório, Aquilo que se vê não é eterno, mas aquilo que não se vê é eterno. Porque as coisas que não se vê são as coisas espirituais, e essas duram para sempre. A alma do homem, ela não pode ser vista senão através do corpo. Como nós sabemos que o homem tem uma alma e tem um espírito, através do nosso corpo físico, nós conseguimos enxergar o mover do espírito e também o mover da alma, que é os nossos sentimentos. Agora, sem um corpo físico, sem um corpo material, nós não conseguimos a olho nu enxergarmos a alma e também vermos o espírito do homem. Mas eles existem e são eternos antes mesmo da própria criação, porque o espírito do homem é o fôlego de Deus, que Deus soprou nas narinas do homem, fez do homem alma vivente. Amém? Vamos lá para a nossa introdução, segundo está colocado aqui na revista. A introdução diz assim: que nós chegamos na última lição do trimestre. A palavra que define é esperança. Então, a palavra que vai definir a lição de hoje é esperança. A ressurreição de nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Ou seja, sem ressurreição, tudo que nós falássemos a partir de agora sobre esperança não teria nenhum sentido se não tivesse acontecido primeiro a ressurreição de Jesus. Por isso que ele é chamado de um primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou, para que nós também pudéssemos ressuscitar posteriormente, guardando em nosso coração, logicamente, a esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mesmo aqueles que não servem a Deus, eles vão de ressuscitar no último dia, para serem julgados no juízo do trono branco. Mas nós ressuscitaremos e compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos os nossos galardões, a recompensa pelas nossas obras e não a salvação. O tribunal de Cristo, ele não é para salvação, mas ele é para a recompensa das obras que nós fizemos por meio do corpo. Por meio dela, conseguiremos reforçar a nossa fé em Cristo, por meio da esperança, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destinada, a mensagem destemida do Evangelho. Nessa lição, somos convidados a renovar
a nossa esperança. Mais uma vez, enfatizando que a esperança a qual a Bíblia está tratando aqui nessa ocasião, que nós estamos pontuando, é a esperança, é a bendita esperança gloriosa de nós ressuscitarmos naquele grande dia, através do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança, é isso que nós aguardamos, irmãos. Nós não aguardamos a segunda-feira, nós não aguardamos o dia do pagamento, nós esperamos até isso, mas isso não é a bendita esperança. Muitas vezes nós esperamos conquistar alguma coisa de material, não tem nada de errado por aí, mas isso não é a nossa bendita esperança. A nossa bendita esperança, gloriosa esperança, maravilhosa esperança, nós aguardamos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que nós aguardamos? Porque Ele prometeu. Foi Ele que prometeu, não foi nós falando, olha, Jesus volta. Não, Ele que prometeu voltar para buscar o seu povo, para que aonde ele estiver, o lugar preparado desde a fundação do mundo, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que existe um lugar preparado antes mesmo da fundação do mundo, e Jesus vai nos levar para esse lugar, e nós estamos aguardando, irmãos. Tem dia que a gente está bem, mas tem dia que a gente não está tão bem, tem dia que a gente está cansado, mas tem dia que a gente está destruído, mas naquele grande dia, se nós não temos essa esperança vívida em nosso coração, como uma lâmpada acesa, naquele grande dia, irmão, então tudo isso ficará para trás. Porque esse sofrimento, essas aflições que nós passamos agora, nesse momento agora, não se pode comparar nem de perto com a glória que Deus tem preparado para nós no futuro, mas que nós possamos reter essa esperança firme, guardada no nosso coração como o bem mais precioso. Nós aguardamos a volta de Jesus, por isso que nós não desfalecemos, por isso que nós não desanimamos, por isso que nós não nos entregamos aos prazeres da vida, porque nós estamos esperando Jesus. Os discípulos, ali em Atos capítulo de número 1, eles olharam para Jesus e viram Jesus subir aos céus, e eles ficaram ali esperando, o Espírito veio, eles pregaram o Evangelho, eles dormiram no Senhor, e estão esperando ainda a ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ressuscitarão todos aqueles que dormiram no Senhor, que têm essa esperança em seus corações. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E nós vamos manter essa esperança acesa em nosso coração. É como uma lâmpada. Essa esperança, ela só se mantém acesa na nossa vida porque é como uma lâmpada. Ela se alimenta de uma energia, de um poder, de algo extraordinário. E esse poder é o poder da comunhão, é o poder da presença do Espírito Santo dentro de nosso coração. Experimenta. Quem tem carro híbrido aí? Aí o Elias tem, o Elias, né? A maioria dos irmãos tem carro híbrido, né? Eu não tenho mais levar o carro. Piorou o híbrido. O híbrido está longe dele. Mas sem o carro híbrido, por mais que ele seja um carro tecnológico, né, aquele carro só movido a energia, ou esse híbrido que é misto, né, que usa energia, recarrega, ele regenera a energia através do movimento do carro, mas precisa abastecer, assim ou não, pastor? Sim. Precisa, né? Dá para andar com um carro híbrido o resto da vida sem reabastecer ele? Não tem como. Ainda não inventaram essa tecnologia. Até a energia mais renovadora, vamos assim dizer, que existe, é a nuclear. Existem navios nucleares, por exemplo, que eles podem ficar tempos no mar sem precisar atracar, sem precisar abastecer, mas ali é gerada uma energia. Sem aquela energia ele não se locomove. Então, da mesma forma, a nossa esperança, ela só está viva, sabe por quê? Porque nós vamos para a igreja. Aqui a gente ouve a palavra de Deus. Aqui a gente chega, tem dia moribundo, né? A gente chega assim meio acabrunhado, como diz o outro, né? Meio toda cabecinha baixa. Aí Jesus vai dizer para você, olha, tem esperança. Ainda existe um repouso para o povo de Deus. Ele prometeu voltar, ele está às portas, os sinais estão se cumprindo. Isso vai acendendo, irmãos, é aquele fogo que está quase apagando. Aí bate aquela brisa, aquela brasa que está cheia de cinza, aquela cinza vai embora, começa a acender de novo, aquele fogo começa a pegar de novo, e essa chama da esperança, ela se mantém acesa dentro de nossos corações, porque nós estamos alimentando essa bendita esperança, essa chama da esperança
dentro de nossos corações, com leitura bíblica, oração. Você reparou que quando a gente vai orar, às vezes a gente começa a orar, não tem nem palavra para orar, a gente fica caçando, né? Fica catando uma palavra aqui, aí vai pegando, sabe? Daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está falando em língua estranha, daqui a pouco você está adorando, daqui a pouco você está, sabe, você não precisa procurar mais palavras, as palavras vão vindo, sabe por quê? Porque aquilo vai enchendo dentro do nosso coração, e nós vamos falando agora segundo o Espírito Santo de Deus que opera dentro e habita dentro de nossos corações. A palavra-chave é esperança. A palavra grega que foi traduzida, da onde foi traduzida a palavra esperança, existem duas palavras, é um verbo, e do verbo origina um substantivo feminino, tá? E esse substantivo é o substantivo elpis, que vem do verbo elpizo, tá? E aí depois a gente vai, lá na frente a gente vai, embora não esteja aqui na lição, a língua grega ela tem as suas variações gramaticais, tem as suas construções gramáticas, e agora é a hora boa da gente poder, né, diferente do culto público, que a gente não pode discorrer muito aqui sobre isso, mas numa sala de aula a gente pode ser um pouco mais técnico, trazer algumas informações a respeito disso, para que a gente possa adquirir um bom conhecimento. Ontem nós estávamos aqui conversando, né, e aqui com a irmã Lice, né, e a gente conversando com ela, falando sobre a questão da Bíblia, né, como que a gente deveria fazer para entender a Bíblia, e a gente precisa ir na fonte, né? Se a gente quer beber água boa, a gente vai na fonte. A gente quer beber água boa, a gente compra água mineral. Quem quer beber água da torneira ali com ferrugem? Ninguém quer, né? Porque está cantando enferrujado, ninguém quer. Dá para lavar a mão e olha lá. Mas beber ninguém quer, porque a gente quer coisa boa, né? Então, se a gente quer coisa boa, a gente vai direto na fonte, a gente vê o pH da água, né? Para ver se aquela água é boa, né? Se da onde vem. Então, tudo isso a gente quer para a nossa vida. Imagine para a nossa área espiritual. A gente quer uma boa palavra, e boa palavra é a palavra de Deus pura, genuína e autêntica como ela é. O nosso primeiro parágrafo vai falar sobre a aparição de Jesus. Então Jesus ele aparece, depois da ênfase aqui a aparição de Jesus, conta o recorte do período de Jesus após a sua ressurreição. Não está falando muito sobre, dando muito ênfase sobre a vida de Jesus terrena, porque provavelmente já foi pontuado, mas está falando sobre Jesus já agora ressurreto. Ele passou um espaço, depois que Jesus ressuscita, ele passa um espaço de aproximadamente 40 dias ainda. Então ele fica um bom período, ele aparece a pessoas ali, ele aparece a um grupo maior, vai aparecendo aos seus, e ele ainda continua fazendo uma obra, mesmo ainda depois da sua ressurreição. E aí em Atos capítulo 2 é onde Jesus então é recebido nos ares, onde os discípulos estão ali esperando, eles recebem as últimas instruções propriamente do próprio Jesus, e depois de aí em diante eles passam a ser orientados pelo Espírito que veio para dar continuidade ao ministério de ensino que Jesus, como verbo encarnado, começou, e o Espírito está completando até que Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: paz seja convosco. Na segunda vez em que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio, e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes, daquelas pessoas que estavam ali, né? Os transeuntes são pessoas que estão passando pelas ruas, né? Do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas, João capítulo de número 20 e o versículo de número 19. Isso mostra que eles estavam amedrontados, eles não estavam apenas reservados em um lugar, mas eles estavam com portas e janelas fechadas, mostrando o grande temor que eles sentiam, um temor de medo mesmo, porque as notícias que corriam, imagine, o seu líder acaba de ser morto de maneira brutal. O que estava correndo na notícia? Todo mundo, o Império Romano estava em alvoroço, desde o imperador romano, os sacerdotes, ou seja, tanto a parte política daquela época, quanto a parte religiosa da parte de Deus, estavam em uma balbúrdia naquele lugar, e todo mundo falando: olha, o assunto do momento que estava bombando naquela época era Jesus. Jesus morreu, condenaram Jesus, cadê o Pedro, cadê o João, cadê o Tiago, cadê os outros discípulos? E aí eles
começaram a ficar com medo. Jesus morreu, era Ele que nos protegia, né? Era Ele que aparecia na noite e acalmava as tempestades, era Ele que fazia nos tirar moeda da boca de peixe para pagar os nossos impostos, era Ele que multiplicava o pão quando nós não tínhamos o que comer. Agora, cadê esse Jesus? Cadê esse Jesus que quando Ele levantou a voz os soldados caíram? Cadê esse Jesus? Agora esse Jesus morreu, nós não temos essa proteção. Então nós estamos com medo, eles estavam com medo. Era uma habitação em alguns pontos da cidade de Jerusalém. Já não era mais madrugada do primeiro dia da semana, João capítulo de número 20, versículo 21. Mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Capítulo de número 20 de João, versículo de número 19. No entanto, eles mostravam ceticismo, ou seja, eles não estavam ainda acreditando, porque quem viu Jesus primeiro não foi os discípulos, não foi Pedro, né? Não foi João, não foi André, não foi Tiago, seu irmão, não foi a sua mãe, não foi ninguém de muito perto dele. Foi alguma das mulheres que apareceram ali, foram levar aquelas especiarias, os irmãos conhecem bem o texto, e o anjo apareceu e falou: olha, não sei por que vocês não vêm buscar entre os mortos aquele que ressuscitou, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E elas vão levar a notícia, e os apóstolos ficam assim meio reticentes. Será que essa mulher está doida? Será que ela tomou uma bebida forte? Será que ela está meio perturbada? Será que não mexeu com o emocional dela, que ela está vendo coisa? Ela está vendo coisa, ouvindo coisa, ela não está muito bem da cabeça, né? Mas daí Jesus depois vai apresentar-se a eles. Então eles se encontravam ainda um pouco céticos, estavam céticos quanto a essa questão. Quando a afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo, na verdade os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João capítulo de número 20, versículo de número 19, e também 20 e o versículo de número 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu-lhe por 3 vezes: Pai, seja convosco. Então eles estavam com medo. Eu acredito, se fosse hoje, eu não vou dizer que eu sou corajoso, não. Se fosse hoje, talvez eu estaria da mesma forma, procurando uma mesa para me enfiar debaixo. Vou me enfiar debaixo, um guarda-roupa, uma cama para entrar debaixo, alguma coisa, para tentar me esconder. Imagina, saber que o governo, saber que as autoridades que têm o poder de prender, que têm o poder de matar, de condenar, estão te perseguindo. Fora os agiotas, né? Fora dele, você saber que aí você tem que correr para algum lugar, você tem que esconder em algum lugar, porque a sua vida está em perigo. A nossa vida, irmãos, é o nosso bem mais precioso que Deus nos deu. Por isso nós temos tanto medo de perdê-la muitas vezes, porque é um presente de Deus, nós queremos desfrutar da vida. E agora o mestre estava morto. Alguém falou que ele ressuscitou, mas eu não vi. Alguém está falando. Não vi ainda, não tenho certeza. Os governos, as autoridades estão pavorosas, querendo acabar com a mensagem de Jesus, querendo trazer um pouco de trégua para aquele ambiente, aquele cenário que um grupo dizia que ia continuar servindo a Jesus, ia continuar pregando a mensagem dele, e o governo queria acabar com aquilo, porque o governo romano não queria bagunça, ele queria paz, cobrar o imposto deles ali tranquilo, dar proteção para a sociedade, levar as coisas tudo tranquilo. Eles não queriam guerra, eles estavam num período ali de paz, de tranquilidade. Já havia estado o Império Grego, o Império Grego já havia caído para o Império Romano, então agora era desfrutar da paz, da tranquilidade, e agora Jesus vem pregando essa mensagem, caos um alvoroço, eles condenam Jesus para matar o líder, para acabar com tudo aquilo, mas restam os discípulos, eles estão com medo, mas Deus estava no coração deles, o Senhor estava falando no coração deles, e depois eles vão ver Jesus, depois eles vão ser encorajados a pregar o Evangelho, e a prova de que esses homens foram corajosos é que nós recebemos a mensagem. Nós recebemos a mensagem por causa da coragem deles.
Se eles tivessem ficado com medo ali, se eles tivessem acovardado, não vão pregar não, porque pregar, né? O que acontece hoje em muitos países comunistas. Porque que ainda nesses países, que ainda estão com as suas portas fechadas, o evangelho continua sendo pregado por causa dos medrosos? Não, porque tem pessoas se arriscando. Em países comunistas, como a China comunista, né, como a Coreia, como tantos outros países que ainda, né, principalmente no país do Oriente Médio, onde não se pode falar de Jesus, onde não se pode falar abertamente, onde não se pode fazer manifestações públicas de sua fé, a não ser a fé que professa naquele Deus deles lá, mas se for uma fé contrária, você não pode proferir, você é condenado, você é perseguido, a Bíblia é queimada, a Bíblia não pode entrar em muitos países. Em muitos países as pessoas não têm acesso à Bíblia. Não pode entrar, esse livro aqui é banido de muitos países. Esse livro é rejeitado, as pessoas têm pavor desse livro aqui, em muitos lugares. E tem pessoas corajosas ainda pregando a palavra e levando a mensagem de arrependimento para que se cumpra a missão de Jesus das boas novas de salvação para todos os homens. Vamos lá para o nosso segundo tópico. Ele vai falar sobre o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de aproximadamente 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Em pelo menos 10 ocasiões Jesus ele faz aqui a aparição, e nós vamos começar a pontuar algumas delas aqui, as 10 aparições que Jesus fez aos seus discípulos. Ok, vamos lá. Ele aparece aí, pelo menos, né, nesse espaço de 40 dias, em pelo menos 10 ocasiões, não a 10 pessoas, mas em 10 eventos distintos ele vai aparecer. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio, João capítulo de número 20, versículo 11 ao 18. Segunda aparição, seguiram-se as mulheres que retornaram do sepulcro para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus capítulo 28, versículo 8 ao 10. 3. Depois foi a vez de Pedro. Lucas capítulo 24, versículo de número 34. 4. E ainda aos seus discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 12 também. E Lucas também faz o registro quando eles estão indo ali para o caminho para a cidade de Emaús, e Jesus aparece com eles, né? Os irmãos conhecem a narrativa, Jesus vai conversando, e eles só percebem que era Jesus quando Jesus na casa parte ali o pão, e eles então percebem que ali dão graças pelo alimento, e eles percebem, então abrem os seus olhos e eles falam: olha, quando ele falava no caminho, porventura não ardia em nossos corações quando ele falava, eles perceberam que era Jesus. Jesus também se revelou aos 5 discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, que é o texto que nós lemos, mas também está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 14, e Lucas 24, 36 ao 43, e João 20, do 9 ao 25. E 6, posteriormente na presença de Tomé, quando Tomé já estava presente, né, na primeira feita, ele aparece aos seus 5 ali, Tomé não estando presente, depois posteriormente Tomé também está presente, está registrado em João capítulo 20, versículo 26 ao 31. A seguir, 7, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João capítulo 21. 8, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus capítulo 28, versículo de número 16 ao 20, Marcos 16, também 1 Coríntios capítulo 15, que é o texto que fala ali sobre a ressurreição, onde Paulo ele enfatiza que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. 9, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 7, está registrado lá, Paulo fala sobre isso. E 10, por fim, manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras, que está registrado em vários textos, mas no texto clássico é Atos, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 12, onde os discípulos estão ali reunidos, e eles veem, literalmente eles veem Jesus sendo recebido nos ares, e eles ficam olhando ali, pasmos com aquela cena. Irmão, que cena gloriosa, hein? Você vê Jesus sendo recebido nos ares, Jesus sendo elevado aos ares, e aí é liberada uma promessa: olha,
do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar para buscar vocês. Pode ficar tranquilo, não precisa ficar com medo, não precisa ficar triste, chorar de gozo, não. Mantenham essa esperança da volta dele a partir de agora, acesa como lâmpada dentro de seus corações. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Jesus. Então, muitas vezes no evento, quando acontece um advento, seja ele de qual seja esse advento, geralmente, quando se investiga, as pessoas querem ter testemunha. Então, as testemunhas oculares, elas são provas, elas fazem parte daquele conjunto de provas para se provar que um evento aconteceu ou não. Se a gente reunir um grupo de pessoas e a pessoa vê o eclipse solar, o eclipse lunar, como que a gente sabe? Porque a gente vê. Então, como que, além da ciência ter as suas metodologias, logicamente, de constatar que existe um eclipse, tem as testemunhas oculares também. Então, Jesus ele apareceu a um grupo bem grande, irmãos, de pessoas. Não foi uma, duas, três pessoas que viram Jesus. Foram um grupo bem grande de pessoas que viram Jesus. Pessoas, talvez nesse grupo maior de 500 pessoas, talvez tinham pessoas que não acreditassem em Jesus, talvez tinham pessoas que ali não permaneceram na fé cristã, mas eles testificaram que eles viram Jesus. Embora as autoridades da época tentaram montar um cenário, pagaram soldados para dizer, olha, fala lá, a corrupção não começou agora não é o Lula não, a corrupção já começou desde sempre, Tentaram corromper aqueles homens pagando. Parece que a gente está falando do mensalão, Parece que a gente está falando do petrolão, parece que a gente está falando da Operação Lava Jato, Das relações premiadas, mas não, eles pagaram, vai lá e conta que os discípulos estavam dormindo, vamos deixar passar que vocês estavam cochilando, vocês deram aquela dormidinha básica, aquele cochilo pouquinho de 2, 3 horas, eles vieram levar o corpo de Jesus, mas não, e aí as outras testemunhas viram Jesus, eles não conseguiram conter, irmãos, eles não conseguiram conter essa informação, porque ela vazou. Não existe nada, o maior meio de comunicação do que o boca a boca. O boca a boca é o meio de comunicação, Por isso que nós temos nas narrativas bíblicas, um exemplo, quando nós olhamos os evangelhos, falando sobre a ressurreição de Jesus, nós vamos ver que existe algumas diferenças entre uma narrativa e outra, porque cada uma apresenta a sua perspectiva, mas o que nós devemos entender nessas palavras, principalmente nos evangelhos, embora uma narrativa seja um pouco diferente da outra, uma fale alguma coisa que o outro não falou, outro omite uma coisa que o outro falou, mas por quê? O cerne de tudo isso é: Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Em todos os evangelhos vai relatar que Jesus ressuscitou. Uns vão citar mais nomes, outros menos nomes, outros vão citar nomes de maneira detalhada, outros de maneira resumida. Todavia, a informação que mais nos interessa, e a única que de fato nos interessa, não importa se era Maria Madalena, não importa se era Joana, não importa se era Tiago, não importa, o importante é que Jesus ressuscitou e está vivo, assentado à destra de Deus, e Ele enviou o seu Espírito Santo, o Paracleto, o advogado, o Consolador que habita dentro do teu coração para te ensinar, para te instruir, para te ajudar em todos os momentos da sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos lá então para o nosso terceiro ponto aqui do tópico de número 1, preciosas lições. A primeira lição a reter é que Jesus, a primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Então é o centro da nossa fé cristã. Toda a fé cristã, irmão, ela gravitaciona, logicamente Jesus é o centro, mas o Jesus ressurreto, não é o Jesus morto. A nossa fé não está baseada no Jesus no sepulcro. A nossa fé está baseada no Jesus que saiu do sepulcro e foi recebido nos altos. Nós não adoramos mortos. A Bíblia condena a adoração a mortos. Nós não adoramos a morte.
Por isso que nós adoramos Jesus, porque Ele está vivo, por isso que nós o servimos, por isso que nós o adoramos. Então, o ponto mais culminante da nossa fé cristã é a ressurreição de Cristo. Ela representa esse ponto culminante. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando, abre aspas, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, para nada serve a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, vamos embora. Desliga o microfone, pode desligar o som, Danilo, desliga, vamos embora. Estamos aqui perdendo tempo. Estamos aqui falando, vocês estão ouvindo, nós estamos perdendo tempo, irmão. Estamos aqui perdendo tempo. Se Jesus não ressuscitou, fecha as portas, entrega para ele, cada um vai para a tua casa, acabou, não tem sentido. Só tem sentido de nós estarmos aqui, de nós abdicarmos talvez de um tempo, para estarmos aqui de livre e espontânea vontade. Tudo que a gente faz, todo o sacrifício, o esforço que a gente faz, porque é um esforço que a gente faz, de lutar contra o desejo da nossa carne para estar aqui, isso só tem sentido, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e está vivo para a glória e louvor do nome do Pai. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. Ele está vivo, irmãos, ainda que em pessoas, ainda que em forças, ainda que em principados, potestades, alguém tente se desmotivar, dizendo, para de ir para a igreja, você é doido, você está indo lá, mas você não vê Jesus. Fala para mim, exatamente porque eu não vejo Ele, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas e permanentes, e por isso nós servimos a Jesus. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao 16. E um dia seremos como a nosso Senhor, ou seja, com o corpo glorificado, já não mais nesse corpo, um farrapo de imundícia, desse corpo mortal, mas receberemos um corpo glorificado e estaremos na presença do Senhor Jesus. As outras religiões, elas têm os seus deuses, mas nenhum deles prega que o seu Deus está vivo. O islamismo, o profeta deles, o Maomé, ele não fala que o Maomé ressuscitou. O Maomé está morto. Buda, o budismo, não fala que Buda ressuscitou. O Buda está morto, eles sabem disso. O espiritismo, eles sabem que Allan Kardec está enterrado lá na França. Ninguém falou, olha, Allan Kardec ressuscitou. Todos eles servem os seus deuses mortos, mas nós não servimos um Deus vivo, poderoso, que habita dentro de nosso coração, irmão. Por isso que Ele habita em seres vivos, porque Ele está vivo. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor. É a única religião, vamos assim definir, que tem o seu Senhor, o seu mentor, o guia de suas almas vivas. Maomé, Confúcio, Buda, Allan Kardec, todos esses, eles sabem que estão mortos. Os seus restos mortais estão lá. Vai visitar a tumba, está lá o resto mortal. Um foi enterrado em tal lugar, está lá. Até os patriarcas, por isso que nós não adoramos Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, sim, ele foi um grande homem, mas nós não adoramos Abraão. Moisés, embora o corpo de Moisés tenha sido levado, todavia nós não adoramos Moisés. Os profetas como Isaías, Paulo, irmão, quem foi Paulo? O grande homem de Deus. Mas você vê alguém, vamos adorar Paulo nesse momento, irmãos? Levante a mão, adore Paulo. Não, nós não adoramos. Sabe por quê? Porque eles morreram. Por isso que nós adoramos a Jesus de Nazaré, que está vivo para todo sempre. A sinopse do tópico de número 1, a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Ele está vivo e continuará vivo por todo sempre, porque a morte não pôde o deter, a sepultura não deteve. Ele ressuscitou. Foi necessário Ele morrer, porque da mesma forma que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o nosso segundo
tópico vai falar sobre a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O primeiro tópico do segundo tópico vai falar, o primeiro parágrafo vai falar: o medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e por conseguinte a desesperança seguiram no coração dos seus discípulos. A cena dos discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas capítulo de número 24, versículo 13 ao 35. Eles estavam indo para a cidade de Emaús com a sua esperança, com a sua emoção totalmente fragilizada. No entanto, quando Jesus se revela a eles e os seus rostos transformam-se imediatamente, assim a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Eles não tinham mais esperança. Tanto é que Pedro voltou o quê? Para a sua velha profissão. Viu? Poxa, Jesus não estava aqui, morreu. Eu era pescador, tenho minha rede, tenho meu barco. Quer saber da coisa? Eu passei 3 anos com esse homem, andando para cima e para baixo. Pensa no que gosta de andar. Esse Jesus gosta de andar, viu? E pega barco de emprestado, e pega barco de outro emprestado. Esse camarada gosta de pegar barco de outro emprestado e prega aqui, e prega de manhã, e prega de noite, ensina daqui, alimenta o povo. Agora ele não está mais aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uma pescadinha, vou com minha rede aqui, vou arrumar, vou sair para pegar um peixinho, né? Porque eles não tinham esperança. Se eles tivessem esperança, eles estavam ali, não, vamos fazer uma vigília, porque vamos esperar Jesus, mas eles não tinham essa esperança. Eles voltaram para a atividade deles. E aí Jesus precisa aparecer a eles, Jesus precisa reativar essa esperança dentro do seu coração, para que o ministério deles como apóstolos pudesse dar prosseguimento, para que através da vida deles o Evangelho continuasse sendo pregado para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso segundo parágrafo vai dizer assim: a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos seus discípulos, eles trouxe a paz. Os seus discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. João 20 e 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequência aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Sabe aquele dia que você está, desanimado? Mas essa alegria, irmãos, que a Bíblia fala aqui, não é aquela alegria do momento, aquela alegria gerada por uma ocasião, por um advento, por uma coisa que você adquiriu. É bom quando a gente compra alguma coisa nova, né? A gente fica até eufórico, né? Comprou um carro velho e a concessionária falou: vou entregar daqui um mês. Aí você fica contando os dias, deu 29, aí 28, 27, amanhã. Aí nos dias antes você até sonha no carro, aí você sonha. Aí você foi se dirigindo nas nuvens, aquela coisa mais linda do mundo. Aí quando você recebe o carro, aí você também junto, quando você recebe o boleto para pagar. No sonho não tem o boleto, né? O boleto está na realidade. Mas aí você sonha que você tem aquele carro, e aí a realidade você tem 5 ou 8 anos de prestações fixas para você pagar, imposto, chaqueio, seguro, tudo isso para você desfrutar daquele sonho. Mas esse sonho de Jesus, irmão, já foi pago. Você pode desfrutar desse sonho maravilhoso, dessa alegria que nos é proporcionada por meio da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando no nosso coração, que vai gerando essa alegria, para que ela transborde. Porque tem dias, irmãos, que a gente precisa de uma dose recalcada, bem sacudida e transbordante da alegria do Espírito Santo, para nós conseguirmos vencer as lutas. Porque tem dia que a gente não está como Jó, é uma notícia ruim atrás da outra. Alguém chega: fulano, aconteceu isso. Aí o outro chega: não tem dia que é o dia da notícia ruim, é uma atrás da outra, é um BO atrás do outro, né? Mas por que a gente não desfalece? Porque a gente
mantenha o nosso coração firmado no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Aí Jesus vai ministrando o nosso coração por meio do Espírito Santo. Calma, aquieta a tua alma, espera no Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. O Deus de Jacó está contigo, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ainda que os mundos se abalem, ainda que os mares se embravejem, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso vai nos fortalecendo. Aí de repente você já está dando risada, de repente você está se alegrando no Espírito, porque Deus vai gerando isso em nossos corações. Nós mantemos essa esperança baseada na ressurreição de Cristo, e nós mantemos essa viva esperança dentro de nosso coração. Terceiro parágrafo do tópico de número 2, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das características cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. Então, essa alegria cristã é uma virtude. Essa não é uma alegria natural do ser humano. Nós temos essa capacidade, qualquer ser humano tem a capacidade de sentir alegria. É chamado de dádiva natural, comum, todo mundo sente alegria, independente se a pessoa teme a Deus ou não, ela sente alegria. Mas essa virtude de sentir alegria no meio do sofrimento. Você já foi em velório de crente? Já foi em velório de crente? Velório de crente, o povo está cantando. Mais perto quero estar de ti, meu Deus. Aí é todo que mais perto que ele está ali morto, ele está dando risada, está cantando, né? Está falando, está dando tchau pro morto. Não sou crente, irmão, que tem isso. Está dizendo até logo, porque ele tem essa esperança guardada em seu coração. Ele se alegra, ele fala, não é um adeus, é apenas um até logo. Nós vamos fechar os nossos olhos aqui e abrir ali. Velório de crente, olha, ele está num lugar bem melhor que o nosso. Eu queria estar lá naquele lugar que ele está agora. Sabe por quê? Porque nós temos essa esperança guardada em nossos corações, irmão. É só velório de crente. Você vai em velório de crente no Brasil, na igreja, é aquela alegria, é louvor, é culto, irmão, é culto. É culto. Agora quem não tem esperança, ele chora, logicamente a família chora, né, irmão? Mas a família de quem não tem Deus fica desesperançosa. Aí ela fica se pensando, onde que está agora? Aonde está agora? É a coisa mais dolorosa. Uma vez, um tempo, eu vi um rapaz, um pastor até, e ele contando e sobre o filho que havia se perdido, né, havia morrido, e ele falou que a pior dor dele no velório do filho não foi ver o filho no caixão. A pior dor dele foi saber de que o filho dele havia se perdido. Ele falou que foi a pior dor dele, não foi de ver o filho ali naquele caixão sem vida, sepultado. Ele falou que essa não foi a pior dor dele. A pior dor que ele tinha no seu coração é que ele tinha plena certeza de que a maneira que o filho dele se perdeu, ele não foi salvo. Isso consumia a sua alma. Irmãos, aonde nós iremos descansar a eternidade? Aonde nós iremos na eternidade? A alma do homem é imortal, ela é eterna. Aonde nós passaremos a eternidade? Na presença do Senhor, desfrutando da alegria, desfrutando da paz eterna, ou passaremos num lugar de tormenta, onde a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dente, que o bicho não morre, que o fogo não se apaga, mostrando sofrimento, irmãos, eterno. E o maior sofrimento de uma pessoa não é o que a Bíblia apenas descreve sobre o lugar de tormenta, sobre o fogo, sobre o bicho. Sabe qual que é a maior tristeza naquele lugar? É saber que nunca terá a oportunidade de se encontrar com Deus. A alma que está no inferno, a alma que perecer no inferno, ela ficará eternamente, e ela nunca mais terá chance de arrependimento e de voltar para a presença de Deus. Por isso nós louvamos o nome do Senhor, porque nós estamos nesse caminho, servindo Ele, mantendo essa esperança dentro de nosso coração. Amém? Vamos lá para o nosso
É o terceiro, né? Terceiro, né? Nisso, o Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto à fé, o amor. 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 13. E na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22. Ali ele começa, né, falando sobre o fruto do Espírito com as suas características. Não é os frutos, mas é o fruto com as suas características: gozo, paz, alegria, amor, paciência, domínio próprio, né, fé, temperança. Tudo isso é o que nós devemos deixar que o Espírito gere em nosso coração. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos que Cristo, que venceu a morte, e essas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Então isso deve ser evidente. O crente que não tem alegria, mesmo em tempos de guerra, o crente que não tem essas virtudes de esperança e de alegria no seu coração, ele precisa correr urgente para a presença de Deus. Você encontrou, sabe, aquele crente que tem tudo para ele estar ruim. O dia bom é ruim e o dia ruim é pior. Ele não tem esperança nenhuma, é aquele mau humor, sabe? É tudo para ele estar ruim, tudo para ele estar perto, e está com Jesus. Não, com Jesus está perto, mas sem Jesus está pior ainda. Ele não tem um dia bom para o camarada. Alegria, cara de delegado, irmão. Aquela cara azeda, tudo está dando coisa, parece burro bravo, né? Não pode encostar perto, tudo está dando coisa. Troca de ferradura cada meia hora. Não tem uma alegria no seu coração, não tem paz, não tem nada. Irmão, isso não é vida cristã, irmãos. Deus nos chamou para viver em paz, para desfrutarmos da alegria, sabe? Não é aquele sorriso de máscara, que você põe aquela máscara aqui com desenho de sorriso, né? Na época da pandemia, aí você comprava aquela máscara com desenho de sorriso, aí você está chorando, aí sua máscara está... Não, é partir do nosso coração, da nossa alma, da nossa comunhão, irmão, saber, né? Como o pastor Elmer falou aqui, né, das dificuldades financeiras que às vezes a gente enfrenta, está ali contando os itiem, mas nós estamos dando graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que eu tenho Joelho, Jesus. Irmão, dá graças a Deus por isso. Só crente, um crente é doido, irmão. O crente é doido, o crente é doido, mas ele é doido por Jesus. Porque Jesus transformou a nossa fé, Jesus ressignificou, ativou a nossa fé. Agora nós temos uma fé viva, ativa, progressiva, salvífica, que tem a capacidade de transformar a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Sinopse do tópico de número 2, a aparição de Jesus transformou medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Jesus renovou o coração dos seus discípulos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Tópico de número 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Jesus, quando ele aparece, ele faz a convicção das pessoas, dos seus discípulos, serem fortalecidas. Primeiro parágrafo, as dúvidas dissipadas. As dúvidas dissipadas por meio do próprio Senhor Jesus. O episódio da incerteza em Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético, sem crer em relação à ressurreição do Senhor, no João capítulo 20 e o versículo de número 25. Então, por um tempo, Tomé se mostrou um pouco reticente, incrédulo, não acreditou, embora os seus irmãos, companheiros de ministério estivessem dizendo, mas ele disse aquela frase: eu preciso ver, se eu não tocar, se eu não pôr a minha mão ali, eu não acredito não. Mas como eu expliquei para os irmãos, a dificuldade era como os judeus tinham dificuldade de acreditar em coisas abstratas, por isso ele, como um bom judeu, ele precisava tocar. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Então Jesus apareceu aos seus discípulos. O próprio Pedro, João e os outros demais também não acreditaram. Quando as mulheres, as primeiras pessoas que viram Jesus, aquelas mulheres, elas só acreditaram porque elas viram. Elas foram as primeiras a ver. Elas chegaram com toda a convicção. Os apóstolos não acreditaram porque eles não viram. Mas se fosse ao contrário, se fosse Pedro que tivesse ido lá primeiro, no túmulo,
tivesse vindo vazio, contar com a Maria Madalena, eu tenho certeza que ela não ia acreditar. Ela só acreditou porque viu. Então as pessoas têm dificuldade em acreditar naquilo que não vê, mas a Bíblia ela enfatiza de maneira muito plástica, de maneira muito clara, que nós devemos crer, porque nós temos evidência, nós temos a comunhão do Espírito de Deus que se comunica com o nosso Espírito. Ou você pensa que aquela alegria que você sente, né, aquele desejo de buscar a presença de Deus é por meio da comunhão do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração com o Espírito do homem. É o Espírito de Deus comunicando com o Espírito do homem, nos fortalecendo e nos renovando dia após dia. Por isso que o Espírito ele habita dentro de nosso coração. O Espírito Santo está conectado ao Espírito do homem, gerando fé e fé transformadora para a glória do nome do Senhor. Parágrafo de número 2. Fortalecimento da fé. Anteriormente, Sétimo Tomé agora prefere uma linha, faz uma linda declaração de fé. Abre aspas, Senhor meu e Deus meu, João capítulo 20 e o versículo de número 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com certeza a sua crença em Jesus Cristo, como Deus revelado nas Escrituras. Então nós temos vários exemplos, irmãos. Um dos grandes exemplos que nós temos, um homem, ele é um cientista, e ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Ele foi o diretor do projeto Genoma. Você pode procurar esse livro, lá chama A Linguagem de Deus. Ele é um cientista e ele foi o diretor do projeto Genoma para mapear, né, o genoma do ser humano. E nas suas pesquisas, nos seus estudos exaustivos, ele chegou à percepção de entender que é impossível algo tão perfeito ser obra da casualidade. Ele percebeu que para o genoma do ser humano ser construído na perfeição como foi construído, tem que ter um ser superior, criador, que arquitetou tudo aquilo. E ele então escreve esse livro, A Linguagem de Deus, através do mapeamento. E ele leu, eu não lembro o ano exato, quando ele terminou o mapeamento do genoma humano, foi dado a ele a oportunidade de ler esse documento, sabe aonde? No Salão Nobre da Casa Branca dos Estados Unidos, onde poucos tinham a oportunidade de discursar naquele lugar. E ele discursou, falou dos seus estudos e apresentou essa tese e essa defesa da fé, dizendo que existe o Criador. Um homem que muitas vezes as pessoas desenharam dele, eu tenho apreço, embora ele já não esteja mais entre nós, o doutor Enéas Carneiro. Quem já ouviu falar do doutor Enéas Carneiro? Meu nome é Enéas. Aí agora todo mundo lembrou, né? O doutor Enéas Carneiro, se ele tivesse sido presidente, eu tenho certeza de dúvida, ele teria sido o melhor presidente da história do Brasil. E um dia, em um debate na antiga extinta Rede Manchete TV, Rede Manchete, né? Na antiga cultura, ele foi colocado em uma roda ali para ser sabatinado na época de campanha, e perguntaram para ele: você acredita em Deus? Você é ateu? Ele falou: de forma nenhuma. É impossível. Eu sendo um cientista, sendo médico, ele tinha várias formações, ele era um acadêmico, um erudito por natureza, e ele disse: é impossível perceber pelo próprio universo que não exista um Criador. A complexidade de fatores para fazer o mundo como hoje ele existe, funcionar como ele existe. Você sabe por que a Terra não é atingida por meteoros constantemente? Porque a Lua protege. Você sabe por que a Lua é toda esburacada? Porque ela serve como escudo para a Terra. E como, irmãos, que ela sempre está na posição onde o meteoro vai atingir a Terra, ela sempre se coloca na frente, irmãos. Quem alinhou isso? Quem fez isso acontecer, irmãos? É Deus que fez tudo isso. Einstein, ele fala muito sobre Deus também. Tantos grandes homens na história, isso não fala da história um pouco mais recente, na história comum, e dos exemplos da Bíblia de homens que grandes eruditos, grandes governantes, se curvaram na presença de Jesus. Nicodemos, alguns até homens de grande nome, de renome, imperadores, se curvaram na presença de Jesus Cristo.
porque não existe nada mais palpável do que a fé que não se vê, mas se crê, porque tudo aquilo que nós não vemos é eterno e duradouro para todo sempre. Ter um encontro com o ressurreto tornou possível continuar ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar com uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 28. Vamos lá para o terceiro parágrafo do tópico número 3, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação de nosso Senhor e Salvador. Baseia-se na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só mantemos a esperança de recebermos um corpo glorificado. Essa promessa, a promessa da palavra grega é evangelho, promessa, mas não aquela promessa de coisas que não vão se cumprir, de coisas abstratas, mas promessa no sentido de afirmação categórica e certeza para as nossas vidas. Essa é uma doutrina essencial para o apóstolo São Paulo. Atos capítulo de número 24, versículo de número 15, embora não foi Paulo que escreveu Atos, mas Lucas ele relata ações de Paulo, e também 1 Coríntios 15, capítulo de número 12 ao 14. Assim Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo de seu ministério. 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação de nossos corpos. Então nós temos a certeza guardada em nossos corações de que assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que dormirem no Senhor, sejamos nós, se Jesus não voltar até que nós venhamos partir, para que a gente veja em vida física o arrebatamento, mas nós, como o apóstolo Paulo vai dizer ali, irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes acerca dos que dormem, porque nós, os que estiverem vivos, aqueles que estiverem mortos, aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados e terão seus corpos glorificados, e nós, os que estivermos vivos, também nos encontraremos com o Senhor nos ares posteriormente. Amém? Sinopse do tópico número 3: a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança de seus discípulos. Então é importante que nós não venhamos ter dúvida alguma, porque a dúvida ela é uma porta de entrada para várias coisas ruins, para a incredulidade. Um exemplo, quando nós lemos Gálatas capítulo 1, versículo 7, vai dizer ali que por causa da dúvida das pessoas ali de crerem em Jesus, muitos judaizantes estavam tentando introduzir ali novamente a doutrina e o ensino da antiga aliança, né? Da circuncisão na carne, sendo que nós não precisamos mais fazer a circuncisão na carne, porque nós temos a circuncisão espiritual, não precisamos mais daquela circuncisão que foi ministrada através do ministério e ali da vida de Abraão, porque agora nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote, e ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos lá para a nossa conclusão. Durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudaram a entender melhor a divindade de Jesus, ou seja, que ele é um ser divino. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, por conseguinte, é a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Esse foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, João, para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e ao crerem tenham vida em seu nome. João capítulo de número 20 e o versículo de número 31. Com isso nós concluímos esse trimestre. O próximo trimestre, pode colocar aí também, para a gente poder estar vendo aí o próximo trimestre. O Danilo vai colocar aqui para nós, para a gente poder estar vendo. Aqui fala sobre a lição bíblica, o nosso terceiro trimestre, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Será algo maravilhoso, porque nós vamos aprender como a igreja pode crescer, mesmo em meio à dificuldade, meio das perseguições. Doutrina, fé e comunhão. Doutrina, fé e comunhão que nós precisamos para o verdadeiro crescimento da igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé para nós estarmos orando, agradecendo a Deus. Os nossos jovens também estão concluindo ali as suas lições, os demais departamentos. Amém? Nós glorificamos a Deus porque a melhor fonte que nós temos para aprendermos é a palavra de Deus. Ela é a nossa fonte genuína, verdadeira. É como um marinheiro que está em alto mar. Se ele não tiver chega num certo ponto do mar, ele não entra no mar. Eu tenho um pavor de medo, né? Eu tenho medo do tubarão pegar. Então, se eu estiver no rajão, eu já imagino um tubarão ele pegar. Eu tenho medo do tubarão, né? Assisti o filme do tubarão ainda, aí piorou ainda tudo, né? Eu tenho medo da água. Mas, para quem gosta da água, para quem já entrou em alto mar, quando você está lá, não sei quantas milhas náuticas adentro do mar, você olha e você não vê terra. Não tem terra à vista. Por isso que o marinheiro grita terra à vista, porque antes disso ele não está vendo nada. E como que ele se seguia? Hoje em dia nós também tem a tecnologia, né? Tem toda uma série de mapeamento, de GPS, mas na época antiga era uma bússola, que estava no norte, eles sabiam que era bússola, apontava as direções, norte, oeste, leste, sul, né? E aí eles sabiam como se conduzir. E a Bíblia é o nosso guia aqui, ó, que é uma bússola espiritual, que é a Bíblia. Ah, pastor, mas como que eu devo fazer no meu casamento? Né? Eu devo bater na minha mulher todo dia ou apanhar dela? Nenhum dos dois. Deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E a esposa, de mesma forma, deve tratar o seu esposo com respeito, com honra. Está aqui a Bíblia. Como que eu devo fazer, né? As pessoas mais velhas, quando vêm falar comigo, eu devo maltratar? Não, trate os mais velhos como seus pais, os da mesma idade como seus irmãos, e os mais novos como filhos. Então, nós temos a Bíblia para nos orientar. Quando alguém vir pedir a razão da minha fé, que eu devo falar? Devo chamar ele de endemoniado? Não, com mansidão, mostrar para ele nas Escrituras a razão de nossa fé, para que a nossa argumentação calma e tranquila possa gerar no coração dele o desejo de procurar essa mesma fonte da qual nós estamos fazendo parte, bebendo dela, que é Jesus. Então nós temos a Bíblia. Como que eu devo cuidar do meu dinheiro, né? Devo jogar patinho para poder ganhar dinheiro? Devo apostar no tigrinho, né? O que eu devo fazer, irmão? Jogar na loteria? Fazer alguma coisa para ganhar dinheiro? Não, a Bíblia ensina. Trabalhe com as suas mãos e ganhe o fruto do seu trabalho de maneira digna para você honrar com seus compromissos. Pronto, aí é a Bíblia, irmão. A Bíblia é a nossa bússola moral, social, familiar, emocional, conjugal. A Bíblia fala sobre economia, sobre ciência, fala sobre política. A Bíblia fala sobre tudo, irmãos. Aqui nós temos o nosso guia para guiar a nossa vida, para nós não nos perdermos nesse mundo tão conturbado que está sendo aí consumido pelo pecado. Amém? Vamos estar nesse momento orando e agradecendo a Deus, que Deus continue abençoando a vida de cada professor, de cada aluno, no nome de Jesus. Feche teus olhos e nós vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Senhor Jesus, obrigado por essa tarde maravilhosa, início de noite. Nós estamos aqui nesta casa, Senhor, e o que nos alegra verdadeiramente é sabermos, Senhor, que nós estamos no caminho certo, que Jesus ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, nem com força, nem com violência, nem por imposição, Senhor, nem por persuasão de palavras, pode herdar o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Por isso nós andamos neste caminho, Senhor, reto, mas é um caminho pleno, Senhor, é um caminho plano, é um caminho, Senhor, onde nós temos o pão para alimentar a nossa alma, é um caminho, Senhor, onde nós temos sempre a fonte de uma água límpida para descedentar a nossa alma. Senhor, ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque Jesus veio, Ele não foi obrigado,
Ele não foi ameaçado para vir, para morrer pelos homens. Pelo contrário, ele recebeu aquela missão de bom grado, tornou-se a forma humana, despojando-se da sua glória, foi humilhado até a morte, a saber, a morte de cruz, uma morte tão dolorosa, Senhor, que no caminho para o Gólgota, no caminho, Senhor, para o lugar do sofrimento, da agonia, ele precisou que alguém o ajudasse a carregar aquela cruz, mostrando que esse Jesus, ele era um homem natural também, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e a tua palavra diz que ele apagou a cédula que nos era desfavorável em suas ordenâncias, e a cravou na cruz, e expôs a vergonha pública, principados e dominantes poderes, para que nós pudéssemos aqui nessa noite dizermos, Senhor, que nós somos livres, meu Pai, para adorarmos e glorificarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Continua dando-nos entendimento sobre a Tua palavra, nos dá a capacidade, Senhor, de discernirmos palavras, de discernirmos, Senhor, momentos, o que devemos fazer, o que devemos falar, como nós devemos nos comportar, até mesmo, Senhor, na hora da ira. O apóstolo Paulo diz que nós devemos deixar a ira passar, dar caminho para ela, Senhor, porque um coração irado, Senhor, ele comete coisas impensáveis, inimagináveis, mas a pessoa piedosa, calma, tranquila, orientada pelo Teu Espírito, Senhor, ó Pai, ela tem palavras para abençoar, porque as Suas palavras são temperadas, como se fosse temperada com sal alto, Senhor, em nome de Jesus. Continua abençoando cada professor, meu Deus. O apóstolo Paulo disse: o ministério é ensino, então que haja de cada ensinador dedicação, que nós possamos, Senhor, nos empenharmos na seara, Senhor, das Calias, no ministério do ensino, Senhor, ensinarmos, pregarmos, Senhor, ó Pai, falarmos do Seu grande amor, para que as pessoas mantenham em seus corações acesa esta chama da esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus, e quando Ele voltar, que Ele nos encontre assim, cheio de boas obras, adornado de santidade, de piedade, de uma vida de obediência à Sua palavra. Nós oramos e nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém e amém. Tome o seu assento por mais um minuto apenas.